eu tentei e o Senhor falou, você vai trazer essa palavra. E eu estava assistindo, ouvindo uma ministração que veio a referência novamente. Eu falei, tá bom, Senhor, eu não vou ficar duelando com Deus, porque não é dessa forma. Amém? Deus vai falar poderosamente conosco. Amém, meu Deus. Então eu convido você a abrir as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, do seu capítulo 8, versículo 26 em diante. Amém? Amém, Jesus. Certo. Antes de tudo, eu falei que onde eu fosse, eu daria um pouquinho do meu testemunho, porque ele é muito longo. Alguns irmãos sabem, mas agora no mês de fevereiro, eu sou um milagre do Senhor. Eu sou um milagre. Eu fiz uma cirurgia em janeiro, uma cirurgia de grande porte. E logo que eu estava em recuperação, quando eu já estava liberada para caminhar e tal, eu comecei a ter alguns sintomas que foram confundidos com dengue. Então eu ia e voltava para o hospital, e sempre sendo tratada como se eu tivesse dengue. Agora em fevereiro, foi no auge. Então eu tinha dores no corpo, febre, calafrio, tudo que vocês possam imaginar. Eu ia ao médico, voltava, e ele dizia, olha, fazia exame de dengue, dava negativo. Na terceira vez eu falei, doutor, eu já fiz 2 exames, não vai dar negativo. Não, porque pode ser, porque às vezes, quando faz, pastora, você vai ter dificuldade comigo, porque eu ando. Com vontade. Então, quando no dia 27 mais ou menos, não, e meu filho começou a ter também. Então ficava eu e meu filho indo para os hospitais. Do meu filho deu positivo e o meu continuou negativando. E eu fui só piorando, a ponto de eu não conseguir mais andar, falava pouco, e o meu menino também. Eu de cama num lado, meu filho do outro, e minha nora não sabia o que fazer. E a minha nora tentando socorrer um e eu orientando ela, apesar de eu estar aposentada da área de saúde, mas a gente sabe algumas coisas, então eu ia orientando. Mas até para ir para o banho, a minha nora tinha que me ajudar. E eu não queria, vocês me desculpem se eu me emocionar em falar, e eu não queria que o meu filho, mães e pais aqui sabem disso, a gente não quer que os filhos percebam, mas não é por orgulho. E eu não queria que ele percebesse o estado que eu estava, porque ele também estava passando mal. E daqui a pouco a minha nora entrou no quarto e falou, sogra, o Brian acabou de vomitar sangue. Eu reuni a força, pouca força que eu tinha, eu levantei e fui me escorando até lá. E eu falei, Senhor, não. Tem hemorrágica, não. Se o Senhor tiver que levar alguém, eu prefiro ir. Deixa ele. E eu estava muito mal, não tinha força, já não estava mais comendo. E ele, mãe, como você está? Estou bem. Mãe, você está bem mesmo? Estou, filho, eu estou bem. E aí, quando chegou no dia 27 de fevereiro, o meu filho, as minhas primas, eu liguei para as minhas primas, irmã do corte, liguei para minhas primas e falei, ora porque a coisa está séria aqui. E onde vocês estão? E a minha prima falou, estou aqui no Rio, mas eu estou chegando agora segunda-feira. E eu liguei no domingo. E ela falou, como que você está? Eu falei, eu não estou bem. Eu estou muito mal. Estou com dor no corpo, eu estou com febre alta, eu não consigo respirar. E fui falando. Nós no dia inteiro. Só que eu comecei a perceber que meu filho evoluiu para melhor e eu fui piorando. Eu já não andava mais, eu fiquei inteira inchada, desfigurada, inchada inteira. E aí na segunda-feira minha prima chegou de viagem e ela foi me visitar, foi lá, falou, prima, eu vim aqui para orar por você. E quando elas chegaram lá, eu estava desfalecida na cama. Um amigo meu falou, se precisar, liga que eu te levo para o hospital. Eu pedi para elas ligarem,
foi para um hospital em São José, não vou citar o nome por questão de ética. Chegou lá, o que o médico fez? Exame de dengue. Eu falei, doutor, não é dengue. É o quarto exame. Ele me deu uma receita, empurrou a receita para mim. Eu falei, você não vai fazer nada? E eu tinha acabado de desmaiar dentro do hospital. Eu falei, eu desmaiei ali na recepção. E ele falou assim, a fraqueza. Passou algumas coisas. Eu fiz assim, olha a nossa conversa. Doutor, e ele? Essa foi a conversa minha comigo. Enfim, voltei para casa na segunda. Quando foi na terça-feira, as minhas primas foram lá de novo para ver como que eu estava. Graças a Deus elas foram de manhã. Eu já apaguei. No dia 28 de fevereiro eu dei entrada na UTI. Eu só consegui. Eu abri os olhos e elas falaram, não dá para ficar com ela, não vai dar tempo de chamar resgate. Me deram um banho, me colocaram no carro e eu fui, desmaiava e voltava, desmaiava e voltava. E a gente foi para os prontos, todos os prontos-socorro lotados. E a minha prima foi mexer na minha bolsa para pegar meu documento e viu que eu tinha uma carteirinha de convênio. Ela falou, onde você tem convênio? Eu falei, eu não sei onde eu estou. Já não estava mais, eu não estava raciocinando. Eu falei, eu não sei onde eu estou, mas se for Jacareí, tem um Alvorada. Se meu primo está com multa, porque ele passou por cima de tudo. Quando eu entrei no Alvorada, o meu coração parou. Meu coração parou. Foi, para vocês terem uma noção, nosso batimento cardíaco normal de um adulto vai até 80 e pouco, estourando 90. Eu cheguei no hospital com 200. A nossa glicemia, normalmente, até 100, 110. Eu cheguei com 380. A nossa pressão arterial, até então, porque agora mudou o padrão, 12,8, 12,9, 13. Eu cheguei com 7,4. Foi só o tempo de eu entrar no hospital e meu coração parou. Não é força de expressão, literalmente eu morri. E aí me colocaram na emergência e eu consigo lembrar de alguns flashes, de algumas coisas, mas eu me lembro que o cardiologista de plantão estava indo embora e ele passou na sala de emergência e viu aquela correria e entrou, o chefe do Hospital Alvorada. E quando ele viu aquilo ali, eu louvo a Deus pela vida daquele homem. Faço questão de sempre dizer isso. E ele parou para ver o que estava acontecendo. E meu coração começou a fibrilar, porque ele já não conseguia mais bater, então fibrilar é isso. E aí eles usaram, ele falou para mim assim, não entenda essa frase que ele disse para mim. Dona Sandra, tentando, porque a gente tem isso de manter o paciente consciente, tentar manter o paciente acordado. E ele dizia, olha aqui para mim, como é seu nome? Você tem filho? Você mora onde? E foi falando. E à medida que ele ia falando, ele falava, abre o olho e fala comigo. E o outro médico fazendo os procedimentos. E nisso ele pegou aqui, chama central, uma veia aqui. Não deu tempo nem de pegar anestesia, porque eu senti tudinho. E ele disse assim, presta atenção no que eu vou dizer. E eu quero que a igreja preste atenção no que eu vou dizer também. E ele disse, Dona Sandra, para a senhora vai parecer uma eternidade. Mas é questão de segundos. Para a senhora vai parecer uma eternidade. Mas é segundos. A senhora confia em mim? E eu lembro de ter dito para ele, eu confio em Deus e acredito no Senhor. E na hora que o meu coração começou a não querer mesmo, que eu já estava com sofrimento, eu lembro que eu grudei no jaleco dele e só disse assim, não deixa eu partir agora. E ele falou, não, minha mão, você não vai morrer não. E apaguei. E quando eu apaguei,
que me contam, eles usaram um aparelho desfibrilador. Não desejo isso para ninguém. Irmãos, porque aquilo ali é uma bomba, que ele gruda em você e traz. Eu sempre assisti, sempre trabalhei em pronto-socorro, emergência, mas nunca imaginei que eu ia provar daquele aparelho. E quando eles me trouxeram, eu convulsionei. E aí eles conseguiram me estabilizar. Eu dei conta que eu estava toda urinada, eu estava em estado deplorável. Mas eu estava viva. Aleluia, Jesus. E hoje eu entendo quando o médico disse assim para mim: pode parecer uma eternidade, mas é apenas alguns segundos. Talvez você esteja passando alguma dificuldade que para você pareça ser uma eternidade, mas nas mãos do Senhor são apenas segundos. Aleluia, porque Jesus. Um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor pode ser um dia. Amém, meu Deus. Talvez você esteja desejando que passe logo essa fase, essa situação. Talvez você esteja dizendo: Deus, quando é que vai acabar? Senhor, quando é que vai passar essa situação? Mas o Senhor está dizendo para você: calma. Aleluia. Porque você pode parecer uma eternidade, mas nas minhas mãos vai passar. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E depois eu entendi que o Senhor, Ele estava me ensinando algo. Que não, ontem eu peguei isso ali na minha igreja, que não existe o acaso. Eu estava ministrando sobre Filemon e sobre Onésimo. Não existe acaso para o Senhor. Tudo, Deus tem um propósito. Amém. E eu entendi então que o Senhor me plantou em tudo é tempo de Deus. Amém. Que o Senhor disse para mim, aquela hora que o médico disse: pode parecer uma eternidade. O que o Senhor estava dizendo? Eu vou segurar o teu coração só um pouquinho, eu vou apertar ele só um pouquinho, para ser suficiente para que o médico tenha necessidade de colocar você dentro da UTI, porque tem vidas precisando lá. Amém. E eu fui entender isso quando eu cheguei na UTI e fiquei 7 dias na UTI. Os médicos não acreditavam que eu ia sair. Eu não tinha um diagnóstico de que eu ia sobreviver. Eu tive uma infecção no coração chamada pericardite viral. Eu tive derrame pleural, porque encharcou meu pulmão de água. E eu tive derrame de pericárdio, que foi água no coração. Então eu não tinha. Eu entrei naquele hospital e os médicos olharam para mim e disseram: eu escutei, irmãos, o médico dizendo para a enfermeira: esse pessoal que está aí fora, porque à medida que todo mundo foi avisando, foi fervendo, vocês não queiram minha família, eu encho essa igreja. E aí começaram a chegar e ele disse assim: esse pessoal que está aí fora é parente dela? E a enfermeira falou: eu acho que é. E ele disse: pode deixar entrar, porque ela não vai sair. E aí, meu filho, naquela hora eu me lembro mais ou menos do meu filho entrando, eu não reconhecia ninguém. As minhas primas que falam isso, eu estou reportando a você o que me disseram, que eu falava com as pessoas, mas eu não sabia quem era quem. Depois elas deram risada, eu cheguei na minha mãe e falei: moça, você conhece meu filho? E deu dele para mim. Ela pensou: tá doida mesmo, porque ele não está me reconhecendo. Tô cuidando direitinho. Ainda pedi para cuidar. Ela falou: deixa que eu cuido. Aí alguém falou assim: eu pensou se você tivesse pedido para uma outra enfermeira. E eu falei para minhas primas, mas quando meu filho entrou, eu segurei na mão dele, eu disse: filho. E aí todo mundo começou a chorar, porque eu chamei pelo nome. E ele tinha que viajar no dia seguinte. E eu falei: você tem uma viagem para fazer, não tem por esses dias? Ele falou: tem. Eu falei: então pega as tuas coisas e vai. E aí ele falou para mim: não, mãe, eu não vou viajar. Eu falei: você vai. Você vai prometer para mim que você vai viajar. Tudo que eu estou contando para você está aqui dentro da palavra que nós vamos ministrar. Já estou ministrando. Amém, Jesus. E o meu filho, então, ele teve que ir. Não tive tempo de despedir, não fui para o aeroporto, nada. A despedida nossa foi na entrada da UTI.
Ele me deu um beijo e eu disse, vai com Deus. Quando eu saí da UTI, eu fiquei 10 dias hospitalizada. Eu saí no dia 8 de março. Agora a gente só se fala por chamada de vídeo. E a gente às vezes não entende os processos que nós temos que passar. E esse processo, irmãos, foi porque lá dentro da UTI havia vidas que precisavam da palavra. E um dia, no dia seguinte, que eu estava dopada do dia para o outro, e quando eu acordei, amanhecendo, eu tenho algo muito gostoso com Deus, algo muito íntimo com Deus, que eu sou acordada com louvores. Deus me acorda com louvores, pastor Patrick. É algo muito particular. E eu acordo ouvindo como se eu tivesse com o rádio, alguma coisa. E eu acordei naquele momento que eu estava dopada. E eu acordei com um hino, com um louvor, que dizia assim: te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Mas eu não falava. Eu estava tentando louvar, gente. Fraca. Eu não andava. Eu não podia me mexer na cama. Para me virarem na cama eu tinha que bater e alguém vir e me virar, porque qualquer esforço que eu fizesse o coração parava. E às vezes eu tentava por mim mesma, elas diziam: dona Sandra, já falei para a senhora não se mexer. Chegou um ponto, irmãos, que eles não me chamavam mais nem de dona Sandra nem leito 1. Gente, a medicação da pastora. Porque daí a bicha começou a falar, né? Voltou a falar e ninguém se cura. Glória a Deus. E eu me lembro que eu tentando louvar como se estivesse num lugar onde estava um coral. E aí a minha voz saiu: ninguém vai me calar, te adorarei. Aleluia. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, aleluia, quando Jesus. eu chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, glória a Deus. Quando eu abri os olhos, eu estava assim. Tinha 2 enfermeiros louvando comigo, me ajudando. E eu falei: Deus, o Senhor me trouxe aqui. E eu sempre preguei com o maior orgulho não orgulho ruim, tá, irmãos? Com alegria do coração, sobre Paulo e Silas na prisão. E eu disse: agora eu entendi. Porque Paulo e Silas teve que apanhar, sofrer, chorar, para ganhar um carcereiro. Então eu não vou sair daqui de mãos vazias. Todo o processo, irmãos, tem algo que o Senhor traz para nós. E naquele processo doloroso, falar para mim, se você me perguntar se eu estava gostando daquela situação, não, eu não estava, porque foi difícil para mim. Foi difícil. Eu não podia levantar, eu dependia de pessoas para dar banho em mim, eu dependia de pessoas para tudo, irmãos, para tudo, para me dar comida, porque eu não tinha forças, e aos poucos eu fui recuperando. E eu estou aqui para dizer para você que eu sou o milagre do Senhor. Aleluia, Jesus. E junto comigo eu trouxe, para a honra e glória do nome do Senhor, eu trouxe testemunhos de lá de dentro dessa UTI. Glória a Deus. Eu pude e eu tenho tido testemunhos de pessoas que reconciliaram com o Senhor. Apocalipse 3:8 diz: se tendo pouca força, não negaste meu nome. Com pouca força, eu orei por uma moça ali dentro, que ela falou para mim que não podia ter filho. Ela me ligou esses dias e disse: estou grávida. Ô, glória! E uma das enfermeiras falou: onde é a sua igreja? Eu falei: em tal lugar. Ela veio e falou assim: eu precisava vir aqui para te contar. Fulano, fulano e fulano se reconciliaram. E até hoje eles falam para a senhora: posso dar o seu telefone para elas, que eles estejam à vontade. Irmãos, existem processos na nossa vida que são necessários.
Porque Deus nos escolheu para passar por essas situações, mas não é porque Deus quer nos humilhar, não é porque o Senhor quer nos diminuir, nos envergonhar, mas porque tudo tem um propósito do Aleluia, Senhor nas nossas vidas e na nossa história. Como eu vou dizer para as pessoas que Deus cura, que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode todas as coisas, se eu não provei do impossível de Deus? Aleluia! É. E aqui, quando nós pegamos essa passagem de um homem que não tem o seu nome revelado na Bíblia, mas ele era conhecido como endemoniado. Irmãos, como é triste as pessoas serem conhecidas pelo seu lado negativo. Quando você vai lá no Evangelho, você vê uma mulher que ela era chamada a pecadora. É muito triste. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor está transformando a tua história triste de lágrima em bênção. E eu quero dizer algo para você. Levanta a tua mão direita que eu quero liberar uma palavra profética. O processo que você está passando, a situação que você está passando e as lágrimas que você tem derramado são para regar a semente da fé daquele que virá após você. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Pastor, eu não aguento mais chorar. As tuas lágrimas vai regar a semente daquele que está te olhando. As lágrimas suas não estão caindo em vão, porque papai está recolhendo e está dizendo assim: vai valer a pena. Oh, glória. Aleluia! Aleluia, Jesus. Pastora Cristiane, pastor Patrick, essa casa foi regada com sorriso ou com lágrima? Muita lágrima. Pois é. E cada lágrima que você derramou representa uma dessas cadeias. Amém. Que vai frutificar. Glória a Deus. Quem vê pensa que é fácil. Quem vê pensa que nós choramos porque somos manhosos. Quantas vezes a gente tem que chorar escondido, como você falou aqui? Né? Às vezes eu venho aqui, eu nem oro, eu choro. É. Quantas vezes eu subo um monte e eu chego lá, quando o ministério veio parar em minhas mãos, uma nova geração de adoradores, e eu disse: não, Deus, isso não, eu não vou dar conta. E eu me lembro de chegar ali no monte, no Jardim Real, e eu olhei lá embaixo, só tinha eu, e eu abri os braços e eu disse: Deus, eu estou com medo. Eu tenho medo, eu não tenho vergonha de assumir que eu tenho medo. Porque não é vergonha para nós confessar que tem medo, confessar que precisa. Faço minhas palavras da pastora. Não é vergonhoso você dizer: eu não estou aguentando, eu estou com medo. E eu rasguei a minha alma naquele monte e eu gritava: Deus, eu estou com medo. E quando eu virei as costas, Deus enviou um profeta para dizer: filha, mesmo com medo, marche. Aleluia, Jesus. Amém. Este homem era conhecido como endemoniado. Todos nós conhecemos a mensagem que Jesus chega ali na ilha e ele vem até Jesus correndo, se prostra e adora ao Senhor os demônios. Mas o que eu quero dizer para você, esse homem ele era conhecido como endemoniado. Esse homem, quando você vai ler a mensagem, você vê que muitos tentavam, olha só, muitos tentavam aqui algemá-lo. No versículo 26 diz, a minha Bíblia, a tradução da minha é um pouquinho diferente, mas diz assim: zarparam então para a região dos Gerazenos ou Gadareno, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônios, que fazia muito tempo que não usava roupas. Guarde bem isso. Não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou em voz forte: o que desejas comigo, Jesus?
imploro a ti, não me castigues. Por quando Jesus ordenara ao espírito imundo que o abandonasse, e o corpo daquele homem, diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entrementes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo, em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar estes fatos na cidade e pelos campos. Olha só, era um homem. Imagina, irmãos, que cena medonha. Nu, todo machucado, porque a Bíblia diz que ele se cortava com pedras, com pedaços de cacos, ou seja, ele estava todo ferido. Irmãos, quando nós nos machucamos, o que nós fazemos? Curativo, limpa o sangue, põe o curativo. Mas imagina aquele homem. Uma vez eu estava de plantão, que cena horrorosa. Entrou um rapaz que tinha, vou falar poucos detalhes, mas o amigo deu um dinheiro para ele ir lá comprar droga. Só que no meio do caminho, ele usou toda a droga. Quando ele chegou perto do tal do amigo, não tinha nem dinheiro nem droga. Não preciso falar o que aconteceu, né? Jesus. Ele apanhou, foi muito do outro. Mas ele estava trincado, porque ele usou tudo. Quando ele chegou perto do companheiro, o companheiro falou: cadê, né? Para nós usar. Ele estava trincado, estava trilô. E aí, claro, o camarada que estava assando, mas bateu, foi muito nele. Chega e ele estava tão loucão. É claro que ele não teve a consciência: vou procurar um hospital. E ele ficou vagando, todo machucado, ele tomou paulada na cabeça, foi muita coisa horrível. Porém, quando ele, acho que o efeito da droga foi diminuindo, ele entendeu e foi. Irmãos, eu estava sentada na mesa, fazendo prontuário. E eu olhei assim, levantei, que eu pensei, eu senti que tinha alguém parado na minha frente, que eu fiz isso. Ô irmãos, que cena horrorosa. Aquele cara parado assim, com os olhos estatelados na minha frente, eu não conseguia ver o rosto dele. Encharcado de sangue, e o sangue já estava seco, e ele parado assim. Eu falei: se o inferno for aberto. Misericórdia. Estou dando risada agora. Eu dei um grito. O susto. Imagina o susto. Todo ensanguentado, esfarrapado, porque ele apanhou muito. Ele parecia. Gente, eu não falo inglês, vocês me ajudam. Quem filme de terror lá deu? Quem fala inglês? Deu a quem dera? Fala, meninas? Certo. Falei certo? Falou. Falei? Parecia aquilo. E ele todo esfarrapado e parou na minha frente, assim, meu irmão. E eu assim, chamando minhas amigas, eu, fulano, ô fulano. E elas, já vou. E eu falava: não, vem agora. Aí chamei o irmão. Daí eu disse: Mário. E eles me, lá carinhosamente, né? Peraí, neguinha. Aí teve que parar, né? Por cima da cadeia. Mas ele sempre me chamou: nega. Peraí, nega. Eu falei assim: não quero não. Agora. E ele estava muito chapado. Então eu falei: por favor, em nome de Jesus, alguém vem aqui. Quando eu falei em nome de Jesus, alguém veio aqui, apareceu todo mundo. Quando eles chegaram, eles também tomaram um susto com aquela cena.
Por que eu estou falando isso para vocês? Imagine esse homem constantemente se cortando. Imagine esse homem, eu estou vendo o rostinho dos varões aqui, barba feita, arrumadinha, né? Imagine esse homem morando no sepulcro, sem fazer a barba. Que bicho, o que era aquilo? A barba toda suja, ele, cabelo desgrenhento, porque quem tem endemoniado não penteia cabelo. Imaginem a cena, porque Satanás, ele leva as pessoas a isso, ele faz as pessoas perderem a autoestima, faz as pessoas perderem o desejo de se cuidar e de se amar, porque não há amor nos demônios. Então, como que uma pessoa possessa vai amar alguma coisa? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então não havia o desejo de se cuidar. Aquele homem não tomava banho. Imagina um demoniado: peraí, meu povo, vou tomar banho e já volto a continuar manifestando. Ele estava sem banho. O que eu quero que vocês entendam, a imagem terrível. Esse homem demoniado não ia para casa para comer alguma coisa. Imagine esse homem comendo qualquer tipo de sujeira. Irmãos, nós vemos pessoas hoje andando nas Cracolândia. É muito comum você ver mexendo no lixo, comendo porcariada. Então imagine esse homem, o que será que ele não comia ali? E as pessoas sempre que chegavam perto do endemoniado, elas chegavam para colocar corrente, chegavam para colocar prender, era vigiado constantemente, e quando alguém chegava perto dele, eram atacadas como se fosse um bicho, porque ele foi levado a se comportar como um bicho. Uivando, imagina você de um lado escutando o uivo, de repente não é animal, é o cara. Mas aí entra um homem que quando chega faz a diferença, e ele chegou hoje aqui para fazer a diferença na minha e na sua vida, porque Jesus, ele não perde tempo. Jesus, quando ele chega, ele já chega com o propósito de trazer milagre, ele chega com o propósito de fazer uma nova história, ele chega com o propósito para curar, para restaurar, para mudar, ele chega com o propósito de visitar o teu coração e dizer assim: acalma, porque hoje eu estou aqui para atender a sua petição. Aleluia. Eu não sei o que você quer. Eu não sei você da live, eu não sei você aqui. Vocês não sabem o desejo do meu coração. Talvez alguma coisa você pode até imaginar. Mas o profundo, o oculto, o escondido, somente o Senhor. Glória a Deus. E Jesus, quando ele tomou uma decisão, ele sabe o momento certo. Quando ele toma uma decisão de ir, já estou encerrando, de ir até lá. Olha só que interessante, foi falado de vento contrário, foi falado de tempestade, mas se você pegar aqui no versículo, no 8:53, você vai ver que Jesus, quando chega aqui, anterior, tá, no 21, Jesus, ele toma uma decisão de ir para lá. O que ele enfrenta no caminho? Tempestade. Todas as vezes que o Senhor quer fazer algo na minha e na sua vida, e chegou o tempo de Deus, existe uma movimentação no reino espiritual. Amém. E essa movimentação Verdade. não é só. Vai lá em Daniel. Daniel, desde o primeiro dia. Ô, glória. Eu gosto demais dessa passagem. Eu também. Fala, jejuei 21 dias, não aconteceu nada. Deixa eu só contar um segredinho. O anjo apareceu no 24º, tá? Não foi no tempo dele, foi no tempo de Deus. Glória a Deus. Imagine Daniel murmurando se o anjo ia trazer a resposta. E aí, Jesus então toma uma decisão, chama os discípulos, é chegado o tempo de mudar a história daquele homem. E quando Jesus volta ali, ele enfrenta uma grande tempestade. Satanás diz: eu vou frustrar os planos, porque eu vou perder mais uma alma. Mas os planos de Deus não podem ser. Aleluia. E quando o Senhor então entra com providência na vida daquele homem,
Aleluia, Aleluia. Jesus. É. Eu não vim te acorrentar. Aleluia. Glória a Eu vim Deus. soltar as correntes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Maravilha. Eu não vim te julgar. Eu vim dizer para você que tu és importante. Solta ele, Satanás. Glória. Porque esse é meu. Glória a E a Deus. Bíblia vai nos dizer mais adiante que aqueles homens, quando os porcos se precipitaram e morreram, aqueles homens se tomaram de grande assombro e fugiram. Quando eles voltaram, olha que interessante, a Bíblia vai nos dizer que encontrou aquele homem sentado, vestido e em Aleluia. sã consciência. Eu quero perguntar uma coisa para você. Alguém agradeceu? Tem na Bíblia que alguém deu glória? Que alguém parabenizou Jesus por isso? É, Não. Jesus. Sabe o que eles fizeram? Expulsaram Jesus de lá. Você espera que alguém fique feliz com a sua vitória? É, Jesus. Enquanto você está passando por luta, enquanto você está tentando algo na Desse sua jeito. vida, enquanto você está pelejando, enquanto você às vezes está dentro de um grande furacão, está cheio de pessoas à sua volta. Viu, pastor? Todo mundo olha, todo mundo está por perto, mas não é para ajudar. É para ficar vendo os defeitos. Viu, querido? Mas eu vou dizer uma coisa para ti, o teu tempo de honra está chegando. Viu? Deus está dizendo assim, diga para o meu filho que eu vou mudar a trajetória dele, vou mudar a história dele. Amém. Porque tenho eu me agradado da fidelidade, tenho eu me agradado da humildade dele. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Em momento nenhum o Senhor disse assim, eu tenho visto ele tanto no particular como em público. E ele sempre dizendo que o meu nome está acima de tudo. Diga ao meu filho, eu vou mudar a trajetória dele. Aleluia, Se Jesus. prepara, filho. Se prepara. Glória a Deus. Que a honra de Deus está chegando na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo. Grande é a tempestade que o Senhor Jesus está enfrentando para chegar até você, até o Senhor. Mas uma coisa eu posso te dizer: não há tempestade, não tem vendaval, não tem nada que vai impedir o Senhor Jesus de desembarcar na tua casa e trazer uma nova história para a tua vida. Glória, Jesus. Aleluia. Glória. Mas olha o que Deus manda dizer para ti, mesmo depois que conseguir alcançar aquilo que Deus tem preparado. Porque o Senhor diz, grande é a guerra que está tendo no reino espiritual, mas o que eu vou fazer contigo é grande. O teu nome Glória será a Deus. conhecido. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Glória. Mas não espere que pessoas chegarão perto de ti para dizer que bênção, glória a Deus por que ele fez. Porque muitos vão dizer como é que ele conseguiu, não é normal, o que será que ele fez? Vão tentar te julgar, mas entenda uma coisa, ninguém explica Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. E quando encontraram aquele homem completamente arrumado, ninguém quis saber dele, pastores. Ninguém. É. Talvez ignoraram a presença. Irmãos, era para eles voltarem correndo e falar assim: nós vimos algo diferente, os porcos. Mas olha, vou falar um negócio para vocês: tem algo mais melhor ainda. O camarada está pronto. Ninguém fez isso. Sabe por que expulsaram Jesus de lá? Porque aqueles porcos eram mais importantes do que a vida daquele homem. Meu Deus. Tem pessoas que dão mais valor nas imundícies É. do que em nós. Verdade, Jesus. Tem gente pagando pelas coisas imundas do que pagar o preço para andar com Jesus. Meu Deus. Eles deram valor nos porcos e esqueceram que Jesus foi lá salvar exatamente o homem que mais dava problema para eles. É. Era para eles ficarem felizes. Gente, aquele homem acabou o nosso problema. Não precisa mais acorrentar, bater, trancar, não precisa mais. Quando aquele homem estava sã, a parte dos povos, irmão, se eu for pegar aqui, pastor Cristiano vai me matar.
Mas aqueles porcos, para vocês entenderem o porquê que eles, rapidinho, que eles ficaram irados, porque aqueles porcos estavam sendo consagrados para uma festa pagã, para um Deus chamado Zeus. Cuidado para colocar esse nome nos bichinhos de vocês em alguma coisa. Era um Deus pagão chamado Zeus, e esse Deus era oferecido um porco, e esse porco, eles pegavam meninas mais ou menos da idade delas, com um cesto, o cutelo, que é a faca, e eles levavam aquele porco que era cuidado, era tratado com a maior, era tratado a pão de ló. E quando chegava essa festa, que já estava nos dias, por isso a ira deles, porque não ia dar tempo de criar outros porcos, eram cuidados esses porcos eram cuidados de maneira diferente, e seriam consagrados a essa festa, a esse Deus pagão Zeus. Então a menina ia à frente daquele cortejo, e eles andando, e a menina com o cesto na mão, as oferendas, e quando chegavam ali aonde estava o templo desse Deus, acontecia coisas medonhas, acontecia orgias, e eles faziam coisas com aquela menina em cima, e eles tinham causado, não dá para ficar falando em detalhe, mas vocês são adultos, vocês entendem. Então assim, acontecia ali a zoofilia, vocês sabem o que é isso? Acontecia ali coisas em cima, né? Mantinham contato com o animal, com a criança, aquela menina, e eles achavam assim, para eles era honroso eles pegarem a sua filha. Minha filha foi escolhida este ano para fazer parte desta festa. Eram crianças que eles sentiam honrados, como as sacerdotisas de Áshera, que engravidavam simplesmente para oferecer os bebês. Não engravidavam para criar seus filhos. Elas iam lá e engravidavam para depois oferecer em sacrifício a deusa Áshera. E aí aqueles porcos depois, irmãos, o porco que era feito todo aquele ritual nojento, incluindo zoofilia, eles pegavam aquele porco e era oferecido num banquete. Então para eles era assim, a nossa ceia de Natal, para eles era muito mais que isso. E os outros porcos eram consagrados, vendidos nas suas feiras, e feliz é aquele que conseguisse comprar a carne do porco que foi consagrado a Deus. Vocês entenderam por que eles ficaram irados com Jesus? Jesus não foi só salvar o gadareno. Jesus foi acabar também com uma festa abominável a Deus. Glória a Deus. Deus não faz as coisas pela verdade. Aleluia, E Jesus. por isso eles expulsaram. Estavam interessados no nome? Não. Eles estavam preocupados porque naquele ano, naquela época, não ia ter mais a festa pagã. Porque Jesus veio e frustrou os planos de Satanás. Aleluia. Amém? Glória a Irmãos, Deus. que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe essa casa. Pastora Cristiane, muitas vezes nós ficamos tristes. Porque tem poucas pessoas. Bem-vindo ao mundo, bem-vindo ao reino. Porque se as coisas do reino do Senhor fossem fáceis, né? Não precisava o preço do choro, não precisava o preço do jejum, das orações da madrugada, não precisava de nada disso. Mas pode ter certeza de uma coisa, amado. É um tempo fértil, é um lugar fértil. Se prepare. A gente fala assim, Deus manda falar, e nós pensamos assim, vai ser amanhã. Nosso ministério fez um ano agora, dia 28, e a festa vai ser sábado. Quanto choro, quanta calúnia, quanta calúnia. Recentemente eu soube que algumas pessoas, não algumas, duas, estão dizendo por aí que eu ando bem vestida e muito bem arrumada, insinuando que é com dinheiro da igreja. Por umas horas eu fiquei abatida, porque eu não tolero que me acusem
Eu não tolero mentira, eu não tolero me acusar de uma coisa que eu não sou. Podem falar o que quiser. Falar que eu sou brava, que eu sou escrachada, não tem problema. Mas não me acuse de uma coisa que eu não fiz. E aí, o Senhor falou assim, não filho, olha para frente. Aí o Senhor me levou lá com Jairo. Olha para mim, Jairo. Não temas, crê somente. Então eu vou te dar essa palavra, queridos. Parece que o Senhor ele me mostra que o diabo já assoprou até para vocês. Será que nós demos um tiro no pé? Cuidado para o inimigo não convencer vocês disso. Será que a gente realmente fez alguma coisa que... Onde é que está errado? O que será que nós fizemos? Mas o Senhor ele fala assim para vocês que esse período é o período em que quando tiver o plantio. Salmo 126. Olha que interessante. Aquele que sai plantando a boa. Não é qualquer semente. Amém. Algumas Bíblias falam preciosa, outras falam boa. Aquele que sai plantando a preciosa ou a boa semente, chorando, voltará colhendo os seus feixes com alegria. Eu sei o que eu estou falando. Já teve dia de eu fazer culto na minha igreja, quarta, fazendo a live como se a igreja estivesse lotada. Só eu e a live. E no meio do culto, uma missionária, eu prego. Para um, para dois, para mim, para multidões, muita multidão também não tem medo. Muito vergonha. Parece que não, mas eu tenho. Mas é isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Logo, logo as gêmeas vão estar se soltando. Estelle. São gêmeas, não. Eu brinco com elas. Não. Uma tem 15. Não são 11 e gêmeas, 14, não. Não, eu sei. Eu só chamo elas assim de gêmeas, não quero me parecer tanto, gente. Né, gêmeas? Então, elas são... Você vai ter muito, já tem, né? Muito orgulho. Mas tenha paciência. Tá? Você vai ver o que Deus vai usar essas meninas para fazer. Eu creio. Deus vai usar essas meninas para fazerem essa... Põe a mão sobre elas. Amém, Jesus. Senhor, eu apresento a vida dos seus filhos em questão. Eu quero apresentar a causa, Senhor, deles, a minha também. O Senhor sabe, Pai, quais são os meus desejos de coração de cada um. Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu apresento também aqueles que estão nessa live nos acompanhando. Creio em nome de Jesus Cristo que grandes coisas o Senhor está fazendo. Não é um jargão, não são frases de efeito, nem frases montadas. Senhor, se fosse isso, eu nem aqui no teu altar estaria. Porque eu não estou aqui para falar o que eu quero, nem o que as pessoas querem ouvir, mas sim aquilo que precisa ser ouvido. E que essa mensagem que o Senhor nos deu, que falou muito no meu profundo, eu compreendi muito bem o que o Senhor estava dizendo conosco nessa noite, que ela venha frutificar e fluir, Pai. Amém, Deus. O culto aqui no seu templo está Amém, acabando, Jesus. mas a adoração e o culto ao Senhor é permanente. Aleluia. Porque a tua palavra nos ensina que nós não devemos apartar de nós o livro da lei, antes meditar dia e noite. E é isso que nós queremos fazer. Deus, em nome de Jesus Cristo, sonda o coração de cada um. O Senhor conhece o desejo, Senhor, do coração. Aquilo que não provém do Senhor, com certeza o Senhor vai frustrar, o Senhor não vai permitir. Mas aquilo que está no seu projeto, nos seus planos, em acordo com a sua vontade, eu tenho certeza que vai fluir de tal maneira, Pai, como as águas tranquilas, Senhor, vão deslizar. Pai, esconda-nos no teu esconderijo, Amém, para meu que Deus. possamos descansar em Ti. E como o Senhor nos fala em Salmos 37, devemos deleitar-nos, ó Deus, em Ti.
desejos do nosso coração sejam alcançados e concluídos. Eu profetizo aqui, Senhor, a cura, a libertação. Eu profetizo aqui, Pai, quebra de maldição, palavras contrárias Em nome ao de sábado. Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, causas da justiça. Deus, ministra a restauração. O mesmo Deus que fez milagre na minha vida ali naquela UTI, é o Deus que se faz presente nesse lugar, trazendo também o milagre. Não somente para nós, mas também para os nossos familiares. Senhor, assim nós damos glórias a Ti, Senhor. Pastor Cláudio, Deus manda dizer assim que está quebrando palavras malditas que foram lançadas nas suas costas. O Senhor, Ele fala, diga para o meu filho que eu estou escrevendo uma nova história. Aleluia. O Senhor está dizendo assim, diga a ele não se preocupar mais com o passado, porque eu estou escrevendo hoje uma nova história, mudei a página. Não se assuste com tudo novo que está vindo em sua vida. Assim diz o Senhor, o que passou, passou. E as maldições que foram lançadas, muito duras, palavras que foram lançadas na tua vida, foram quebradas hoje. Porque hoje o Senhor disse assim, Deus, chega, eu não aguento mais. Deus está dizendo assim, eu ouvi a oração do teu coração. Amém? Eu Aleluia. Deus, palmas para você. Glória a Deus.